A segunda sessão extraordinária que aconteceu na segunda-feira na Câmara de Vereadores de Apucarana, teoricamente aprovou a redução das 19 vagas votadas em 2013 para 15. Foram 8 votos a favor e 3 contra a proposta. Antes da sessão, nós conversamos com o presidente do Observatório Social sobre a expectativa dele pela votação. Mauro Carlos, minutos antes de começar a sessão, a expectativa do senhor, do Observatório Social? Já é mais ou menos previsível o acontecimento, né? Só que sempre há a possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas, porque nós tivemos um encontro com os vereadores na sexta-feira e foi levantada a questão dos vícios e dos erros desse processo. Então os vereadores foram alertados disso e foi pedido, peremptoriamente foi pedido para eles que façam, que evitem piorar a situação, né? Então que eles podiam evitar, por exemplo, mais cansaço, mas pelo que eu senti não foi nada disso, foi acatado. Então vão votar pelos 15. Vai ser, creio que vai ser essa a situação hoje. Vai ser, esperar para ver. Esperar para ver e depois nós vamos ver os próximos passos, né? E a sessão ocorreu exatamente como estava previsto. Dos 11 vereadores que compõem a Câmara, Luciano Molina e Thelma Reis, do PMDB, e Mauro Bertoni, do PTB, continuaram contra o projeto dos 15, assim como fizeram na primeira votação. Doutor Mauro Bertoni, o senhor manteve a votação da primeira sessão? Olha, da mesma forma que eu era favorável a 11 cadeiras aqui na Câmara Municipal, eu mantive as 11 cadeiras até o final de todas as votações. Baseado nisso, que fui contrário, deu voto contrário a 15. A expectativa do senhor agora é que esse assunto se encerre ou isso corrobora com a expectativa de que possa ocorrer em vício e voltar para 11? O senhor acha que o assunto encerrou? Olha, acredito que se conforme as conversações nos últimos dias aí, tem indícios de derrubar essa sessão que acabou de ter no momento, tem indícios disso, mas tudo vai depender do juiz, o entendimento do juiz, tanto nessa sessão quanto na sessão que foi votada ano passado. Então o senhor acredita que isso possa ir para a justiça agora? Segundo informações, o que a gente tem ouvido até pela imprensa, não pessoalmente, que a gente tem acompanhado, diz que tem partidos que vão entrar na justiça para derrubar essa sessão. E também derrubar a sessão passada, que foi fixada em 19, para poder ficar os 11 vereadores. Se isso acontecer, derrubar essas duas sessões judicialmente, aí sim, nas eleições que vem, teremos 11 cadeiras aqui na Câmara Municipal. A posição da senhora é da mesma forma, então? Bem, a minha postura sempre foi por 11 cadeiras. Eu acho que não é o momento de nenhuma de se ter um aumento, né, o número, né, de vereadores aqui na Câmara Municipal. Agora, foi aprovado 15 cadeiras e certamente vai haver ação, vai haver uma demanda na Justiça. E isso eu acho que vai se arrastar um bom tempo. Porque qual que é a polêmica? Diz aqui o regimento interno que na apreciação, né, pelo plenário, se considera prejudicada a emenda ou subemenda de matéria idêntica à de outra. Esse é o questionamento. A questão de ser matéria idêntica ou não. Alguns entendem de ser a mesma matéria, por estar se tratando de aumento ou diminuição, né, de cadeiras. Outros dizem que não são idênticas por se tratar do número de cadeiras, 11, 15, 19. Então isso vai gerar uma discussão na Justiça e aí cabe à Justiça determinar quantas cadeiras realmente serão aqui na Câmara Municipal. Então é uma questão de muita discussão e de entendimentos. Não terminou aqui? Eu acredito que não vai terminar aqui. Gilberto Cordeiro de Lima, do PMN, é um dos que buscavam a manutenção das 19 vagas e, junto aos demais, votou pelos 15. Vereador, o senhor manteve o seu posicionamento pelos 15? Sim, na verdade eu sempre defendi os 19, né? Mas como os meus companheiros chegando aí num consenso de 15, até porque foi um número que o próprio observatório chegou, e o Ministério Público entenderam, e aí isso eles não esconderam de ninguém, isso é público, né? E aí os vereadores entenderam aí que atendeu o pedido do Observatório Social que queria 15 e do Ministério Público, sugeriram 15 para nós. Então para nós tentarmos apaziguar e entender que 19 aí o pessoal estava reclamando, nós votamos, eu me sensibilizei com um grupo de vereadores e votei 19, eu votei 15, você entendeu? E eu entendo que um 15 também é um número razoável para a Câmara de Apucarana.
Com esse resultado, a OAB e o Ministério Público já avisaram que vão entrar na Justiça para derrubar a votação. O Observatório Social de Apucarana apoia a iniciativa de questionar o processo de votação do tema que mantém a polêmica na cidade. Mauro Carlos, de fato, manteve-se a votação tal qual foi na primeira sessão. Aconteceu o preditivo, né? Então, eu esperava até o último momento que fosse haver um bom senso de um dos vereadores, pelo menos um, para que esse projeto caísse aqui em plenário. Não caiu, porém, e agora vamos para o próximo passo, né? Algumas entidades já estão com alguns projetos para derrubar na Justiça, e é o que vai acontecer. Esse projeto, ele não poderia ter sido questionado lá em 2013, quando houve a primeira votação, quando houve a promulgação desse projeto por 19, Mauro? Lá em 2013 foi feita uma votação bastante atabalhoada, né? E não foi dado assim a atenção devida a esse processo. Se lá tivesse sido feito uma audiência pública, não é? Tivesse sido consultada a população e feito tudo de acordo com os preceitos, nós não teríamos esse imbróglio hoje. Podia estar tudo mais tranquilo, não é? Na reunião que nós tivemos na sexta-feira, o Dr. Cabrino alertou dos vícios e dos erros que continha esse processo, dos 15 e aquele outro dos 19 também. Então, vai acontecer isso, como já aconteceu no passado. A Câmara já teve 15 vereadores, depois subiu para 17, depois foi para 19, depois voltou. Quer dizer, então, esse tipo de coisa só desestabiliza a própria política. Os maiores prejudicados sendo os próprios vereadores, porque por fazer as coisas atabalhoadamente, não é? Sem prestar devido valor. A população está inflamada, está reclamando dos seus direitos e vai acontecer ainda muita coisa na cidade ainda. Lei Orgânica de número 4/2015. Autoria: maioria dos vereadores. Assunto: da nova redação ao inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Apucarana, que estabelece a composição do número de vereadores da Câmara Municipal, conforme especifica. A presidência informa que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica do município de Apucarana, a proposta de emenda à Lei Orgânica será discutida e votada em 2 turnos, com o exercício mínimo de 10 dias, considerando-se a mesma aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara.